Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o governo Lula, que anda escondendo pesquisas que ele tem feito da população, tá? Olha que coisa curiosa que a Folha de São Paulo descobriu aqui. O governo Lula tem feito várias pesquisas. Isso é normal, tá? Sempre todo governo faz muita pesquisa para poder guiar o próprio governo, né? Só que agora o Lula está dizendo que não pode divulgar o resultado dessas pesquisas internas que são feitas pelo governo e paga pelo governo, o que é um absurdo. Porque, veja, qualquer coisa que o governo faça tem que ter interesse social, tem que ter interesse da sociedade. Se o governo Lula está fazendo alguma pesquisa para alguma coisa que não é interesse da sociedade, a sociedade tem o direito de saber disso, né? E saber que o dinheiro está sendo mal empregado, né? Então, qual pesquisa que está sendo feita? Qual a informação que se obtém? As de Bolsonaro tem informação de tudo, as pesquisas que o Bolsonaro fez, qual que era o resultado, tudo tem lá. O governo Lula, a partir de 2024, não divulga mais nada sobre as pesquisas que está fazendo. Diz que não, porque isso daí pode prejudicar a política pública que está sendo pesquisada e coisa e tal. Lorota completa. Das duas, uma. Ou eles estão usando isso para dar dinheiro para alguém, né? Ou seja, contratando uma pesquisa que na verdade não é pesquisa nenhuma, que não interessa, não tem dado nenhum ali, então qual a diferença, né? Ou então eles estão usando isso para bancar pesquisas favoráveis ao Lula. Você tem visto aí recentemente várias pesquisas da Quaest, não que o Lula ganha tudo, tá aqui, ó. O pessoal falando que não, Lula 4 cada vez mais inevitável a um ano das eleições. Vamos entender esse caso aqui dessas pesquisas que estão sendo omitidas pelo Lula aqui. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, Praça dos Três Feijões e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sempre deixo claro para vocês, eu sempre falo isso, né, que essas pesquisas que são feitas e são publicados os resultados, isso é propaganda, isso não é pesquisa. Porque é lógico que ninguém dá nada de graça, essas pesquisas são caras de serem feitas. Quando alguém faz uma pesquisa dessa e divulga a pesquisa, é porque ele quer fazer um ponto, ele quer te convencer de alguma coisa, né? E é aí que você vê essas pesquisas todas dizendo que não, que o Lula ganha de todo mundo no ano que vem. O que eles querem te convencer? Como eu falei para vocês, o pessoal já sabe que o Lula vai perder a eleição no que vem. E os partidos da base já estão saindo da base do governo, né? Justamente já se preparando para o ano que vem. E o que o Lula quer fazer é impedir isso. O Lula quer convencer os políticos a continuar na sua base do governo, porque senão ele não governa mais, ele vira um pato manco, né? A União Brasil falou que já saiu, o PP deve sair também até o final do mês de setembro. Então, o governo Lula vai ficar um pato manco nessa história. O Lula está tentando convencer os partidos, os políticos, não, eu vou ganhar no que vem daqui. Essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui, putz, aqui. Lula 4 parece cada vez mais inevitável. O presidente mantém favoritismo por competência política, apoio institucional e fragilidade da oposição desunida. Primeira coisa, não tem oposição desunida nenhuma, é o Bolsonaro mesmo, né? Não tem, ninguém tem dúvida disso. Quando bota o Bolsonaro, ele ganha do Lula fácil em tudo quanto é pesquisa. Segundo, apoio institucional e competência política. Não sei não, hein? Parece mais dinheiro para institutos de pesquisa. Isso pode ser. Pode ser que o Lula esteja desviando dinheiro do governo para pagar instituto de pesquisa. Encomenda uma pesquisa, um monte de pesquisa que eles encomendaram, uma quantidade grande de pesquisa. Tem um dinheiro bom aqui, ó. Na gestão Bolsonaro, até o mês de setembro de 2024, na administração era possível localizar o que era discutido nessas sondagens e ver os resultados. Inclusive, eles dão um exemplo aqui de um resultado de uma pesquisa. Aqui, ó. Pesquisa de Bolsonaro. Em processos de Lei de Acesso à Informação, a Folha viu que, por exemplo, uma das pesquisas que o Bolsonaro fez foi sobre a conjuntura nacional. O relatório da pesquisa Face a Face, feito em julho de 2022, cerca de 3 meses antes da eleição, apontou que 33% dos entrevistados enxergavam o Bolsonaro como responsável pela inflação no país. Seguido da pandemia de Covid, 22%, governadores, 18%. Por que isso aqui é uma coisa importante? Porque, como eu falo para vocês, embora o pessoal goste muito de falar de temas conservadores, não, porque é pauta de valores e guerra cultural e não sei, a verdade, meu, é que o povão vota com a inflação, cara. Se a coisa tá ruim, se os preços estão subindo no supermercado, o pessoal não quer. E, no final das contas, toda a coisa a propaganda que o pessoal do STF fez, tudo que tentaram fazer para tirar o Bolsonaro, o que fez diferença é que forçaram o Bolsonaro a torrar dinheiro na época da Covid, e isso causou
causou inflação justamente em 2021, 2022, quando o Bolsonaro foi atingido por isso, né? Então isso foi o que causou o Bolsonaro de perder a eleição, porque havia ainda inflação residual desde a época do Covid. O que é uma coisa muito triste, porque o Bolsonaro fez de tudo para não gastar dinheiro, para diminuir o tamanho do governo, mas quando chegou na época da pandemia, né, o STF, você já sabe, com aquelas decisões absurdas, sem nenhuma lógica, obrigou o governo a gastar dinheiro pra caramba com isso, né? Enfim, então, isso causou inflação e isso que causou a derrota do Bolsonaro em 2022, entre outras coisas. Tá? Teve toda derrota desse tipo é um conjunto de fatores, nunca é um fator só, né? Enfim, isso aqui é um exemplo de pesquisa que o Bolsonaro fez e que estava disponível, e que você vê que é uma coisa ruim para ele, né? Essas pesquisas internas é que são as que realmente importam. Essas pesquisas são feitas com um grau de certeza, de refinamento muito maior, porque é realmente para o pessoal tomar decisões, né? E é isso que o Lula não está querendo mostrar agora. O Lula, aqui ó, de setembro em diante, a registro de pagamento sobre 41 pesquisas feitas pela Secom. Não é pouca pesquisa não, bicho, é pesquisa pra caralho. Por quê? Porque o Lula sabe que tá na merda, tá pesquisando um monte de coisa para ver se acha algum resultado, alguma coisa, uma forma de sair do buraco, né? Sendo que ao menos 5 delas foram feitas face a face e o restante por telefone. Aí, ou seja, qual que é o problema disso aqui? A gente tem dois problemas aqui. Primeiro problema, será que tá realmente fazendo pesquisa ou isso daqui é uma maneira de desviar dinheiro, né? Porque dizer que, fiz uma pesquisa face a face, tá, mas e aí? Sobre o quê? Qual a justificativa? O que levou o governo? Lembra, isso aqui é o seu dinheiro, é o governo que está fazendo essa pesquisa, né? O que levou o governo a fazer essa pesquisa, né? Então, ou seja, isso tem que ser um critério. E se não tiver isso, se for só dar dinheiro pro cara da pesquisa lá, como é que a gente fica sabendo que realmente teve a pesquisa, né? Então, o fato de não ter definição é preocupante porque pode ser uma fraude. Mas o outro motivo, eu acho que é pior. É o fato de que Lula está desesperado com a perda de popularidade, estava fazendo pesquisa sobre tudo, para tentar ver se achava alguma coisa, jogar coisa na parede para ver o que cola, em termos de políticas públicas, né? E aí, ele parece que não teve resultado positivo. Então, o que eu acho que ele está querendo esconder aqui é principalmente isso. Que mesmo essas pesquisas que eles fizeram sobre gás para todos, luz para todos, não sei o que lá para todos, né? O Lula inventou um monte de programas agora que, de novo, é um tiro no pé que o Lula está dando, porque ele está criando um programa que ajuda um pequeno grupo de pessoas, mas aumenta a inflação para todo mundo. No que aumenta a inflação para todo mundo, piora a avaliação do pessoal sobre o governo Lula. Inflação é o que mata a popularidade, né? Então aqui, para negar acesso ao dado, o governo tem citado um parecer da CGU. Lembra que a CGU é um órgão do governo Lula, tá? Então a CGU é diferente do TCU. TCU é um órgão da Câmara dos Deputados, né? A CGU é um órgão do governo Lula, então é gente do Lula. A gente do Lula deu um jeito de criar um parecer ali para dizer que não podia mostrar essas pesquisas. Muito estranha essa história, né? Aqui, ó, diz que pesquisas são documentos preparatórios, pois não constituem um dado frio. Mas é direito dos cidadãos brasileiros saberem que o governo está gastando o dinheiro dele, está comprando essas pesquisas para quê? Qual que é o propósito? 41 pesquisas, é pesquisa pra caramba, meu amigo. O mesmo documento orienta o governo a só apresentar o relatório das pesquisas quando terminar o mandato do presidente ou quando a política envolvida foi implementada. Olha como é que não tem lógica isso, né? Até para justificar a implantação da política econômica, deveria ser usada a pesquisa. É importante saber a pesquisa para embasar o uso daquela política econômica. O que eu acho que está acontecendo é isso. O Lula está fazendo pesquisa, está percebendo que está se ferrando nessa história e não quer divulgar. Ou isso, ou está bancando os institutos de pesquisa para dar pesquisa favorável para ele, né? Aqui, o governo Lula esconde temas de pesquisa encomendados pelo Planalto. Um absurdo. E a história toda é essa. O pessoal quer vender a ideia de que não, o Lula vai ganhar. Porque essa ação do Eduardo Bolsonaro, o Trump ajudou o Lula. Lula está crescendo, efeito Canadá, efeito Canadá. Só que a gente já viu nas últimas pesquisas aí que não teve esse efeito, teve um pequeno efeito, é verdade, mas um pequeno efeito teria, lógico, mas coisa muito pequena e já está recedendo de qualquer forma. E o grande problema do Lula, hoje a gente teve um problema lá da Ambipar, a Ambipar está indo pro saco. Um monte de outras empresas aqui no Brasil, tudo com problema, né? E com essas tarifas do Trump lá, a chance do Brasil ir pro buraco é muito grande. O Banco Central revisou o crescimento do PIB para baixo em 2025 e em 2026. Em 2026 foi rebaixado para 1,6% o crescimento. Lembra que se você tem um crescimento menor do que o crescimento populacional do seu país, você tem uma recessão, na verdade. As pessoas estão ficando mais pobres, né? Mesmo um pequeno crescimento é estagnação. Um crescimento que negativo, então, é pior ainda.
Então, ou seja, a previsão do pessoal é justamente que o Brasil vai crescer menos esse ano e menos ano que vem. Mas a inflação vai continuar crescendo muito. O Banco Central aumentou para 71% o risco da inflação estourar o teto da meta em 2025. A inflação vai continuar grande. Estagflação é o pior dos mundos. Você tem pouca atividade econômica e tem muita inflação mesmo assim, mesmo com pouca atividade econômica. É o cenário que a gente está caminhando com o governo Lula para 2026. É um cenário catastrófico para o Lula. Porque, como eu falo para vocês, esquece essa porra de luz para todos, minha casa é minha vida, não sei o que lá. Isso, cara, assim, a pessoa consegue alguma vantagem? Até consegue, mas ela olha para esse programa e fala, não, mas isso aí o próximo presidente vai fazer do mesmo jeito, porque de fato foi, né? Durante muito tempo o Lula conseguia usar essas coisas como uma moeda de troca, porque virava e falava, não, se entrar alguém da direita vai acabar os programas tudo, vai acabar tudo. Entrou o Bolsonaro, os programas ficaram melhores, porque o Bolsa Família subiu, né? Virou Auxílio Brasil, mas pô, mudar o nome não quer dizer nada, né? Virou Auxílio Brasil e teve um aumento significativo, né? Continuou o Minha Casa Minha Vida com o nome de Casa Verde e Amarela, continuou do mesmo jeito. Então, ou seja, o que o pessoal vê agora é que é continuidade, não interessa se o Lula vai ganhar ou não. O Lula não tem mais como sequestrar isso, usar isso como moeda de troca eleitoral, né? Por isso que ele fez o programa do Gás para Todos, porque esse programa sim, ele está querendo fazer compra de votos. O pessoal lá na ponta só entregar o botijão de gás para quem votar no Lula. Isso certamente eles estão fazendo. Com certeza, esses programas de entregar coisa para a pessoa, é tudo para compra de voto mesmo, né? Enfim, ou seja, é isso que o pessoal quer esconder. Querem vender a ideia de que o Lula vai ganhar a eleição do ano que vem, porque eles sabem que o Lula precisa manter a base de apoio no Congresso. A base de apoio no Congresso está desmanchando. O Lula não vai conseguir manter essa base por muito tempo. E daí, poder atual depende do poder futuro. Se todo mundo sabe que o Lula não vai ganhar a eleição ano que vem, e todo mundo está com essa ideia, o pessoal começa a se afastar. É o que está fazendo a União Brasil, é o que está fazendo o PP, todo mundo indo para a direita. Já está se consolidando um bloco de apoio significativo no Tarcísio, ou em quem quer que o Bolsonaro indique como candidato, e o Lula está ficando isolado nessa história, está saindo perdendo nessa história. E é por isso que estão fazendo essa coisa toda aqui. E também está escondendo as pesquisas, porque o pessoal deve saber que as pesquisas não são boas para o Lula.